Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus possa estar ao nosso lado, nos orientando e nos amparando. E para que nós comecemos, meus amigos, a nos equilibrarmos e estarmos em contato com o plano espiritual superior, vamos fazer a leitura do livro de Antônio de Aquino, Reflexões, volume 1, trazidos pelo seu altivo, as mensagens. E abrimos na lição 54. O homem geralmente acata a dor como uma forma de punição. Quando a dor é imposta por fatores externos, ele acredita estar sendo punido por Deus. Quando em estado de tristeza íntima, pela falta cometida, ele acredita-se em estado depressivo. Em realidade, o que ocorre nesses casos é apenas o resultado da meditação, da análise, da observação do que acontece àqueles que agem erroneamente. Então, depois dessa belíssima página do nosso querido Antônio de Aquino, vamos fechar os nossos olhos, entrar em comunicação com os nossos guias e mentores espirituais e vamos orar assim. Mestre Jesus, amigo de nossas almas, Deus, nosso Pai de infinita misericórdia e bondade, Senhor Jesus, que Tu possa nos abençoar, nos amparar, junto com o nosso querido irmão Clarencio, junto com o nosso querido irmão Plácido e com todos esses benfeitores espirituais desta casa abençoada. Que o Mestre Jesus possa sempre nos amparar, nos fortalecer, nos sustentar, Senhor, hoje, agora e sempre. E que esses estudos, Mestre, possam nos fortalecer sempre e sempre nos direcionar para o bem, para o mais alto, Senhor, e para o belo. Que seja em nome do Mestre Jesus, em nome de Deus nosso Pai, em nome do nosso querido Clarencio, que pedimos a permissão e a proteção para darmos por iniciado mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, companheiros, hoje nós estamos estudando o capítulo 16, Não se pode servir a Deus é mamão, e estamos nos itens 11, 12 e 13. Os itens 11, 12 e 13 vão falar para a gente sobre o emprego da riqueza. E é muito interessante para a gente estudar sobre isso. Vamos analisar primeiro o título do capítulo. Não se pode servir a Deus é mamão. Mamon seria, para nós, a questão do dinheiro. É uma palavra que ela vem do aramaico e significa dinheiro ou riqueza. Em algumas traduções mais antigas da Bíblia, você vai achar a palavra dinheiro. Em algumas traduções mais contemporâneas da Bíblia, a gente vai achar a palavra riqueza, tá? Mas é esse sentido dos bens materiais. E Deus estaria ligado às questões espirituais. Então, analisando pelo título do capítulo, quando Jesus coloca para a gente, não se pode servir a Deus e a mamão, a espiritualidade nesse momento aqui está nos chamando a atenção para qual direção nós queremos dar para a nossa vida. O que nós somos, né? O que cada um de nós somos? Corpo ou espírito? Né? Sempre a pergunta que a gente precisa se fazer. Nós somos espíritos. E espíritos nós temos a essência divina, porque nós fomos criados por Deus. Então, esse momento que nós estamos aqui, no planeta Terra, é para nós um momento de uma oportunidade do nosso crescimento espiritual. Então, todos nós estamos aqui encarnados para desempenhar as nossas tarefas sempre com a ajuda do plano espiritual. Então, quando Jesus fala para a gente dessa questão que a gente não pode servir a dois senhores, como está colocado aqui na Bíblia, na parte de Mateus, capítulo 6, no versículo 24, quando fala Deus e o dinheiro, que se refere justamente a essa passagem, né, não se pode servir a Deus e a mamon. Quando Mateus retrata para a gente as palavras de Jesus, que coloca sobre que ninguém pode servir aos dois senhores, é no sentido que nós, espíritos imortais, se estamos na encarnação valorizando e colocando mais ainda, supervalorizando o dinheiro, alguma coisa está equivocada conosco. Porque nós já sabemos que o dinheiro, ele vai ficar, tá? Quando nós desencarnarmos,
até o nosso corpo fica. Nada de material nós levamos conosco. O que nós levamos são as nossas conquistas espirituais. E, infelizmente, alguns viciozinhos, isso caminham com a gente. Mas os vícios ao longo do caminho, conforme a gente vai desencarnando, reencarnando, desencarnando, reencarnando, esses vícios também vão sendo deixados de lado e nós vamos levando cada vez mais virtude, angariando para nós, espíritos imortais, virtude. A questão do dinheiro, ela é necessária enquanto nós estamos na matéria, sim. Mas não podemos sermos escravos do dinheiro. É aí que entra a lição da noite de hoje. Todas as vezes que nós nos deixamos escravizar pelo dinheiro, tem alguma coisa equivocada. É onde nós precisamos repensar os nossos atos, repensar o que nós estamos fazendo. Agora, o dinheiro, ele não é ruim. O dinheiro, ele é neutro, como qualquer prova a qual nós estejamos submetidos a passar. Por que neutro? Quem vai dar a ação para o dinheiro é o espírito que dele se apropria. Por isso que nós vamos ver ao longo da história e até na questão contemporânea, pessoas que utilizam dinheiro da forma como Jesus orientou, se beneficiando sim, tá? Mas ajudando o outro. E pessoas que vão ser totalmente egoístas, pessoas que vão totalmente só querer o dinheiro para ela. E esquecendo que quando uma grande fortuna é chegada para você, e não necessariamente só uma grande fortuna, quando você tem um bom padrão de vida, não é só para você ficar se beneficiando daquele padrão de vida ou daquela grande fortuna. É principalmente você acalmar os corações que estão ali precisando de um amparo, materialmente falando. Porque a caridade, nós já sabemos através do Evangelho, nós temos a caridade moral e a caridade material. E a irmã Rosália nos salienta que a caridade moral é a mais difícil de nós fazermos. Por quê? É a caridade de você olhar para o outro, é a caridade de você entender que o outro tem suas dificuldades, que você também tem essas dificuldades, e estabelecer ali um relacionamento recíproco de amizade. Agora, a caridade material, ela também é importante, porque quando a pessoa está com fome, ela precisa comer. Quando a pessoa está com frio, ela precisa ter algo para poder vestir. Então, a caridade material ela também é importante. E a pessoa que tem uma grande riqueza, detém uma grande riqueza, ou detém, vamos dizer assim, um bom emprego, ela pode e ela deve fazer essa caridade material que Jesus nos salienta. Então, o capítulo de hoje, ele nos mostra sobre a questão do emprego da riqueza, ou seja, como nós estamos empregando o dinheiro que chega para nós. Porque quais são, a maior dificuldade do homem quando ele está encarnado? É o egoísmo. O egoísmo é que abafa as nossas potencialidades enquanto espíritos imortais. Porque o egoísmo só faz eu olhar para dentro de mim, para a minha vida. E eu não olho para o outro que Jesus já nos falou, já nos salientou, que o outro é o nosso irmão de caminhada. Então é o egoísmo que nos abafa enquanto espíritos imortais. E é muito interessante essa questão quando a gente fala do egoísmo, fazendo um paralelo do emprego da riqueza, que muitas das vezes nós utilizamos a riqueza de uma forma equivocada, porque não sabemos entender, que se essa riqueza, nós estamos com ela nesse momento, é para nós ajudarmos, é para nós levarmos, como a gente está falando aqui, momentos de paz para corações que sofrem. E aqui na 913, lá no Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar, dentre os vícios, qual a gente pode considerar o mais radical? E aí, olha o que os Espíritos nos salientam. Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios, que no fundo de todos há o egoísmo. Então, o que os Espíritos estão falando aqui para a gente? O egoísmo é o vício que nos acarreta a fazer com que a gente não olhe para o outro, com que a gente não seja caridoso, com que a gente não veja as dificuldades que o outro também tem, que a gente não utilize a empatia, que a gente não se coloque no lugar do outro. Por isso que ele é
um dos vícios que vai trazer, que nos acarreta a todos os outros também. Por mais que eis combater, não chegareis a extirpá-los. Enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. E a causa, muitas das vezes, do egoísmo está onde? No orgulho. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que a sociedade, aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, crescimento espiritual, deve expurgar do seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, com o amor e com a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Ou seja, quando você tem esse sentimento do egoísmo, você não consegue, como ele fala aqui, ter a caridade, agir com amor, porque você vai estar sempre achando que você tem que estar em primeiro lugar. Você é o importante, você é o centro do universo, e não é assim. Então, todas as provas que nos são ofertadas nesse momento que nós estamos encarnados, é para o nosso crescimento espiritual. Os Espíritos salientam para a gente que a prova da riqueza é uma das provas mais difíceis, porque justamente a gente tem esses vícios aqui. Ela incita muito o quê? O egoísmo, o orgulho, a vaidade. Mas não é uma prova, né, que vamos dizer assim, não é uma prova que o espírito que vai ter aquela riqueza ali, ele vai falir. Óbvio que não. Deus é bom, Deus é misericordioso. Ele não deixaria, já não criaria, vamos dizer assim, entre aspas, uma prova que os espíritos que estivessem fadados a ela já seria, vamos dizer assim, o futuro daqueles espíritos decaírem. Não, não é isso. Quem vai saber utilizar aquela prova da melhor forma possível, que tem que saber fazer as melhores escolhas, somos nós, espíritos imortais. Por isso que nós temos o livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio, como tem lá na pergunta 843 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre se todos os espíritos eles possuem o livre-arbítrio sobre seus atos, aí os espíritos falam sim, pois têm a liberdade de pensar, de igualmente a de obrar, sem o livre-arbítrio o homem seria a máquina. Então todos nós temos essa capacidade de pensar, de raciocinar, de buscar o melhor para a vida. Agora, muitas das vezes a gente deixa se abafar por complicações do dia a dia. E é onde nós caímos aqui na lição dessa noite de hoje. Onde nós, por isso que eu comecei falando sobre a questão, né, dessa questão, somos espíritos ou somos matéria? Então, muitas das vezes, nós sabemos que nós somos espíritos, mas pensamos como matéria. Então, nós utilizamos essa riqueza somente para poder brincar na vida, brincar na encarnação. E esquecemos que tudo que nos chega, quando nós voltarmos ao plano espiritual, nós teremos que dar conta daquilo. Nós teremos que apresentar que o uso que eu fiz daquela riqueza que me chegou, que o uso que eu fiz daquele bom trabalho que me chegou, que me possibilitou acalmar os corações, como a gente está falando. São escolhas de todos nós. Tanto é que, e isso é para a gente entender muito bem, que se a riqueza fosse algo ruim, ela não estaria no mundo, ela não é algo ruim. Tanto, se a gente parar para poder analisar o nosso mundo, a riqueza é necessária, porque ela ajuda no progresso. Olha o quanto nós avançamos em questões de arquitetura das casas, olha o quanto nós avançamos em questões de vacinações para combater doenças. Por quê? Olha o quanto nós avançamos em questões de logística, de transportes, em questões de meio de telecomunicações, como nós estamos podendo conversar agora através de um meio de telecomunicação da internet. Se não tivesse o dinheiro, se não tivesse também mentes inteligentes para poder trazer, né, ligados ao plano espiritual, com a permissão de Deus, para poder trazer esses benefícios para nós, e também não tivesse dinheiro sendo utilizado para que esses benefícios chegassem, nós estaríamos hoje em dia na Idade da Pedra. E não é esse o objetivo de Deus. O objetivo de Deus é o nosso progresso. E olha o quanto o dinheiro ele é importante, que está sendo injetado agora nessas pesquisas para acharmos o quê?
a cura para combater o vírus da Covid-19. Então, olha como o dinheiro é importante. Agora, o dinheiro ele precisa ser bem empregado. Agora, é o dinheiro que é ruim? Não. Quem é confuso, quem se complica, é o homem quando está com essa boa quantia. Que ele só se vê no aqui e no agora, como a gente está falando. E ele se perde pelo bem material. Ele acha que ele é proprietário daquilo. E é interessante que aqui mesmo no item 13, eu vou ler o trechinho, quando ele fala aqui pra gente, ó, aqui é Kardec que vem falando. Sendo o homem depositário, o gerente dos bens que Deus colocou em suas mãos deverá fazer uma severa prestação de contas do emprego que lhe deu em razão do seu livre-arbítrio. Eu achei muito interessante essa palavra depositário. Por quê? O depositário, né? Quem é o depositário? É aquele que recebe algo, tá? É aquele a quem foi confiado algo. Qual a diferença do depositário para o proprietário? Ó, o proprietário é aquele que possui algo. Possuidor, aquele que detém a posse legal de algo. Então, vocês conseguiram ver a diferença? Nós somos depositários de todo o bem material que nós temos, nós não somos proprietários. Porque se Deus acha que naquele determinado momento, se eu detém uma determinada riqueza, uma determinada quantia, mas Deus acha que naquele momento aquela quantia não está sendo bem utilizada por mim, Ele pode retirar. Então, por isso que a gente não é proprietário, a gente é depositário. E é como Kardec bem colocou aqui para a gente. Vamos ter que, como ele coloca, né, prestar as contas de tudo o que nos chega. Então, nós, espíritos imortais, temos uma oportunidade muito grande de crescermos espiritualmente, vai depender da gente. Sempre as escolhas são nossas. Nossos guias espirituais estão conosco, nos orientando e nos amparando, mas a escolha final é sempre nossa. Então a gente precisa começar a aprender a utilizar o nosso livre-arbítrio para as escolhas positivas, as escolhas com Jesus. E é muito interessante que eu fui buscar lá na Bíblia, nas mensagens do Novo Testamento, tem uma parte de São Paulo, quando ele vai falar a primeira carta ao Timóteo, que está lá no capítulo 6, no item 9, o título é Desinteresse, e ele vai falar assim: quem quer ficar rico, cai na armadilha, na tentação, numa multidão de desejos loucos e perigosos, que precipitam os homens na perdição, na desgraça, porque é aquilo que a gente sabe, todos nós sabemos disso. A prova da riqueza é uma das provas mais difíceis, porque incita o orgulho, a vaidade. Então é isso que ele fala, né? E muitas das vezes a gente fica pedindo a riqueza, mas será que nós já estamos preparados realmente para utilizá-la como Deus espera que nós a utilizemos? Reflexão para todos nós. E aqui ele continua: porque a ganância pelo dinheiro é a raiz de todos os males. Apegados a ela, muitos se desvaiaram para longe da fé e se torturaram com muitos sofrimentos. Como que a gente também está buscando esse dinheiro? É uma reflexão que São Paulo faz aqui para a gente, né? Muitas das vezes o homem ele quer ter o dinheiro, ele busca de formas ilícitas. Ou, dentro de um emprego, ele pensa, não, peraí, eu posso conseguir subir de cargo, eu vou lá e puxo o tapete do meu amigo. Isso é uma das formas corretas de a gente buscar o dinheiro? Quando eu voltar para o plano espiritual, como que vai estar a minha consciência em relação a isso? É isso que São Paulo está falando quando ele traz essa carta para Timóteo. Até a que preço o homem ele busca o dinheiro? E é isso salientando com o capítulo que a gente está estudando hoje também. Até que ponto eu estou buscando dinheiro? Até que ponto eu quero dinheiro? O que eu estou fazendo para eu ter o dinheiro? E aqui ele continua: tu, porém, homem de Deus, foge de tudo isso. Procura a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a bondade. Por que ele está falando para a gente fugir de tudo isso? Para nós estarmos felizes com o que nós temos. Ah, mas a gente não pode almejar algo melhor? Podemos sim, tudo com equilíbrio. Por isso que ele fala aqui, ó, paciência. Tudo com equilíbrio.
Eu posso estudar sim, eu posso almejar uma vida melhor, eu posso almejar um emprego melhor, tudo isso está correto. Agora, eu não posso esquecer que eu sou um espírito imortal. Eu não posso esquecer que em relação a isso, tudo que eu busco de material, eu tenho que estar em paralelo, me evoluindo também, crescendo espiritualmente. E que ele continua: combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna para a qual foste chamado e da qual fizeste uma bela declaração diante de muitas testemunhas. Então é o bom combate, né? Que Paulo fala. É a gente com a gente mesmo. É o dia a dia, a gente está ali se policiando, a gente está ali a todo momento se reformando intimamente, crescendo espiritualmente, independente do dinheiro que eu tenha, independente do local onde eu esteja, independente da função que eu exerça, independente da prova que eu tenha na minha encarnação, eu tenho que estar sempre, como ele fala aqui, nesse bom combate da fé, buscando a força necessária para vencer. Eu te peço diante de Deus, que dá vida a todas as coisas e diante de Cristo Jesus, que deu seu claro testemunho diante de Pôncio Pilatos. Por que Jesus deu o grande testemunho, né? Perto de Pôncio Pilatos? Porque Pôncio Pilatos achava que Jesus, ele queria o poder material. E Jesus não queria nada disso. O que Jesus queria era fazer com que os homens, enlouquecidos pelo poder material, enlouquecidos pela matéria, despertassem para a essência espiritual. Que guardes o mandamento intacto e perfeito até o dia em que o Senhor Jesus Cristo voltar. Ele será apresentado em seu devido tempo, pelo Senhor bendito e único, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Só Ele é imortal e vive na luz inacessível. Ninguém o viu, nem pode vê-lo. A Ele honra e poder para sempre. É Deus. Nós devemos estar todos os momentos ao lado do Pai. Em todos os momentos da nossa vida, elevar o pensamento, buscar estar ligado ao Pai, porque as respostas para as nossas angústias, elas nos chegam quando a gente está mais equilibrado, quando a gente se mantém solícito a estar em contato com esses amigos espirituais. Mas a gente precisa buscar no nosso dia a dia o fortalecimento com os amigos espirituais. Aos ricos deste mundo, manda que não sejam orgulhosos, nem ponham a sua esperança nas riquezas instáveis. Olha o que a gente estava falando aqui. Passa. A riqueza, a fama, a beleza, tudo passa. E nós não somos isso. Nós estamos nesse momento, nessas posições. Mas sim em Deus, que nos dá tudo em abundância para o nosso uso. Olha aqui, nós podemos utilizar, mas como eu estou utilizando? É utilizar sabendo utilizar. Como é que eu sei utilizar bem? Quando eu emprego aquele bem para ajudar outras pessoas. É aquela parábola que Deus, a parábola dos talentos, que Deus dá talentos para aqueles companheiros, um enterra aquele talento, o outro vai e multiplica e o outro também. E aquele que enterrou o talento, quando o servo, aquele servo que entregou o talento, quando chega para aquele senhor, o senhor fala: o que foi que você fez com aquele talento? Eu enterrei porque eu achei que o senhor gostou. Servo mau e preguiçoso, o que é aquilo? Todo bem que nos é concedido, uma riqueza que nos é concedida, não é só para ficar com a gente guardado, não. É para a gente expandir, é para a gente ajudar. Qualquer que seja, qualquer talento, tudo é para ser passado. Porque quando eu não passo, eu fico preso na questão da avareza, eu não emprego bem, eu não consigo empregar bem aquela situação que me chegou. E o objetivo da nossa encarnação não é o crescimento? Então, quando eu sou preso às questões materiais, aos bens, eu estou utilizando a minha encarnação, e vamos dizer assim, de uma forma improdutiva, porque eu não estou produzindo.
E aqui ele continua: deste modo, acumulam para si um belo capital como garantia do futuro em vista da verdadeira vida. Então, o que São Paulo, o nosso querido Paulo, está falando para Timóteo ali? Nós devemos valorizar a vida, nós devemos valorizar os bens que nos chegam, mas não devemos nos perder através desses bens. Sempre pensar no seguinte: Deus acredita e espera o melhor de cada um de nós. Deus, Ele está junto a cada um de nós. Então, que a gente possa sempre fazer melhores escolhas, porque eu sempre falo isso. Estamos na nossa melhor encarnação. Temos o contato com a doutrina espírita, doutrina esclarecedora, doutrina que nos tira o véu, da gente não saber o porquê que a gente está aqui. Então, nós temos o contato com essa doutrina espírita maravilhosa. Agora, nós temos que saber utilizar tudo isso de bom que chega para a gente, da melhor forma possível. Então, que a gente tenha força, que a gente tenha coragem, que a gente tenha fé, que a gente tenha ânimo. E como fala Baltazar para a gente, no Pela Graça Infinita de Deus, o volume 3, quando ele fala que a gente priorize os valores do espírito imortal. Como é que eu vou priorizar os valores do espírito imortal no meu dia a dia? Tomando cuidado com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, com as minhas ações. Está constantemente me vigiando, constantemente entendendo que tudo que me chega é para eu ajudar, é para eu somar no trabalho da divindade, e não só para reter para mim, enquanto espírito imortal. Então, que a gente tome esse cuidado. Hoje, a gente está falando aqui da prova da riqueza, mais especificamente, porque é o emprego da riqueza, mas a gente podemos colocar em todas as situações que nos chegam na nossa vida, que é para nós usufruirmos, sim, estamos na matéria, mas não nos perdermos na matéria, não nos escravizarmos pela matéria, termos sempre e lembrarmos sempre que nós somos espíritos imortais e que esse tempo que nós estamos aqui é apenas um tempinho, pensando na imensidade dos mundos, pensando em plano espiritual, pensando no ser espiritual que todos nós somos. E que nós devemos, aqui nesse momento, agora, criarmos as bases sólidas para quando nós despertarmos no plano espiritual, continuarmos o nosso trabalho de ajuda aos outros e ajuda principalmente a nós mesmos. Continuarmos o nosso trabalho no bem, e vai depender da gente. Então, que Jesus nos abençoe, que Clarencio nos dê muito ânimo, muita força, muito amparo nesses momentos ao qual estamos passando, de reflexões, de ligações com os nossos familiares, que estamos mais dentro dos nossos lares, que a gente possa aproveitar esse momento para crescermos espiritualmente, que a gente possa aproveitar esses momentos para nos ligarmos mais à espiritualidade amiga. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, buscarmos o contato com os nossos guias e com os nossos mentores espirituais e orarmos assim: Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia e bondade, é com muita alegria dos nossos corações, Senhor, que chegamos ao final de mais um estudo do Evangelho. Senhor, nos dê força, nos dê ânimo, nos dê coragem para continuarmos, Mestre, as nossas provas do dia a dia. Na certeza, espiritualidade amiga, que tudo passa, como nosso querido Chico já nos dizia. Na certeza de que o amparo espiritual, Senhor, sempre se encontra junto a cada um de nós. Na certeza de como nosso querido Eurípides falava para a gente, invisibilidade não significa ausência. Todos nós temos guias, mentores, amigos espirituais que estão junto a cada um de nós e que estão, Senhor, nos orientando, nos tutelando e nos fortalecendo. Basta, Senhor, que possamos estar receptivos a essas bênçãos que a espiritualidade amiga
emana para cada um de nós, Senhor, a cada dia. Que seja em nome do Mestre Jesus, em nome de Deus nosso Pai, em nome do nosso querido Clarencio e em nome de irmão Plácido, Senhor, que nos despedimos, Senhor, mas na certeza, Mestre, que tudo isso vai passar. E na certeza, Senhor Jesus, que estaremos, Senhor, juntos em pensamento, sempre no bem e trabalhando no bem. Nos dê coragem, nos dê fé, nos dê ânimo, Senhor, porque Tu é a verdade e o caminho. Nós sabemos disso. E que possamos sempre Te seguir, sempre, sempre, sempre. Que assim seja e graças a Deus. Então, meus amigos, que a paz do Mestre Jesus possa sempre nos abençoar e nos amparar. Fiquem todos com Deus, graças a Deus.